Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 16 e o versículo de número 19. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão ao pastor dessa igreja, pastor Marcos, na pessoa do nosso pastor Luciano e do Pedro, que nos fez o convite. Deus te abençoe, Pedro. Deus abençoe toda a igreja. Lucas 16, a partir do verso 19, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe do texto vai dizer a parábola do rico e Lázaro. Nós vamos ler alguns versículos. 19 vai dizer assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias com a vida regalada e esplêndida. Naquela mesma época havia um homem, esse era mendigo, seu nome era Lázaro, e estava doente. Seu maior desejo era alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham e lambiam suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades o rico ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no teu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte de que quem está aqui não pode passar para aí, e tampouco quem está aí possa vir para cá. E disse ele: rogo-te então, ó pai, que mande alguém na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que os meus irmãos não venham para cá também, para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: ele tem a Moisés, tem os profetas, tomara que ele os ouça. E disse ele: não, Abraão, se algum dos mortos fosse ter com ele, talvez eles os arrependeria. Porém Abraão lhe disse: se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão naqueles mortos que o ressuscitem. Amém. Tome assento, muito obrigado. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra hoje, culto de missões, culto que Deus fala diversos assuntos para nós. Mas eu queria um tempo da sua atenção, para que nós possamos entender o que Deus falou conosco ainda essa tarde. O texto que lemos vai dizer uma parábola, Jesus fazendo isso para que as pessoas conseguissem entender. E a parábola vai dizer a respeito de 2 homens, a respeito de 2 decisões, 2 condições físicas, sociais e financeiras totalmente diferentes. E eu já aprendo nesse primeiro texto que tanto a salvação como a perdição, ela não está associada à nossa vida social, ou à nossa vida financeira, ou à nossa vida religiosa. O homem rico não foi para o inferno porque era rico, e o homem pobre, obrigado meu filho, não foi para o céu por ser pobre. Não, de maneira nenhuma. A nossa salvação ou a nossa perdição, ela não está atrelada à nossa vida terrena. A salvação não está à venda. Paulo vai dizer no livro de Efésios que a salvação, ela não vem por obras, ela vem por fé, através da graça, para que ninguém se glorie. Imagine se a salvação fosse precificada, nós aqui teríamos as dificuldades de adquiri-lo, porque aqui nós estamos reunidos num povo quando a vida social, a vida financeira é uma classe média baixa. Então quem tem muito compraria a salvação, e ela não sobraria para os humildes,
não sobraria para os pobres. Mas eu venho aqui dizer nessa noite que a nossa salvação e nem a nossa perdição está atrelada à nossa vida social ou à nossa vida financeira que vivemos. A nossa salvação não está à venda. Ou seja, você pode ter muito dinheiro, mas o caminho da salvação é se arrepender dos seus pecados e ter um encontro com Cristo para você ser salvo. Paulo vai dizer isso: olha, a salvação não vem por obras, ela vem por fé, através da graça, não por meritocracia. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. O pobre não foi para o céu porque Jesus ficou com dó dele, não, senhores. As crianças postaram uma peça aqui falando a respeito do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo e ele sai para viver a sua vida e lá ele sofre. E quando ele está voltando, o seu pai viu que ele estava sofrendo, tinha perdido tudo, estava pobre, estava fedido, mas isso não foi o suficiente para o pai lhe abraçar. Mas a Bíblia vai dizer que quando esse menino chega perto do pai, ele profere ao pai umas palavras. E quais palavras são essas? Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, me perdoa, pai. E quando ele profere essas palavras, não um sentimento de dó, mas um sentimento de misericórdia, toma o coração daquele pai, e aquele pai abraça ele e diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo está aí para arrebentar com o ser humano, mas não é dó que o Senhor Deus tem de você. Talvez você entrou aqui falido, talvez você entrou aqui às traças, talvez você entrou aqui cabisbaixo, mas se você não reconhecer que acima de você existe um Cristo que pode te salvar, você irá sair daqui do mesmo jeito. Aleluia! Sofrimento não é o suficiente, mas é pela graça. Um coração contrito e quebrantado, diz a Bíblia, o Senhor não rejeita. Eu comentava com o meu companheiro aqui dizendo: Jesus não criou o inferno para o homem. O inferno não foi criado para o homem. Mateus 25:41, a Bíblia vai dizer que Jesus disse assim: olha, o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. E por que tem ser humano lá? Porque decidiram ir. E por que tem ser humano que vai para lá? Porque querem estar lá. João capítulo 3 e verso 17 vai dizer: porque o Filho do Homem, Jesus, não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo 2 da sua segunda carta, dizendo: Timóteo, o desejo de Deus é que todos se salvem. Aleluia! E que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas Lamentações capítulo 3 verso 9 vai dizer: e de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados, senão das suas próprias decisões, senão das suas próprias escolhas. Então Lázaro e esse rico tomaram caminhos diferentes, não por a sua vida social, mas pelos seus atos, por aquilo que fizeram ou por aquilo que deixaram de fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você: a sua vida social, a sua vida financeira, a Bíblia vai dizer que isso é dom de Deus. Deus quis te dar, Deus quis te fazer você ser próspero. A sua vida cheia de dificuldade, fique tranquilo, você terá o Senhor Jesus ao teu lado para te ajudar. Mas é os meus atos, é aquilo que faço e aquilo que deixo de fazer que vai decidir para onde eu vou. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui: aonde é que você quer passar a eternidade? Como você quer passar a eternidade? Eu quero dizer uma coisa para você: a eternidade ela é real, não é uma utopia, não é uma história de quadrinhos. A eternidade ela vai acontecer. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que os atos
desses homens decidem o lugar onde eles querem passar a eternidade. E quando eles, a Bíblia vai dizer que morre o pobre e morre o rico também. E eu entendo aqui que a morte é muito democrática, irmãos. É na morte, a régua da morte, ela não tem erro. Para a morte não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem crente, não tem descrente. A morte é democrática. E o texto vai dizer isso, o que morreu rico, o dinheiro dele não teve condições de pagar a vida. O tempo dele chegou e a morte o ceifou. Mas também morreu pobre. A morte não teve dó da vida sofrida que ele levou. A morte simplesmente chegou e levou. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, no capítulo 12, que havia um moço que estava bem financeiramente, estava bem de maneira social. Diz a Bíblia que ele clama dizendo assim: eu tenho tudo e de nada eu tenho falta. O sonho, irmãos, de dizer isso um dia. Se eu disser isso hoje é por fé. Eu tenho vontade de dizer isso de maneira verdadeira. Eu tenho tudo e de nada tenho falta. Talvez você não pode dizer isso, mas aquele homem disse: eu tenho tudo e de nada tenho falta. Aí ele olha para a alma dele e diz: alma, se alegra, porque nós não temos com o que se preocupar. E a Bíblia vai dizer que os céus clamam e diz: louco, e se esta noite te pedirem a tua alma, para quem está preparado e para quem serás? Oh, Rabachon, Nebacian, Decalanai. Talvez eu e você estamos numa zona de conforto, as coisas estão tão boas, e nós olhamos e entendemos: eu vivo o melhor tempo da minha juventude, ou estou vivendo o melhor tempo do meu casamento, ou o melhor tempo financeiro, ou o melhor tempo acadêmico. É benção, foi o Senhor quem fez isso. Mas eu quero te dizer que um dia a morte irá chegar, e quando ela chegar, aonde nós passaremos a eternidade? Glória, oh glória, oh glória. Alguém vai dizer assim: o inferno é aqui nesse mundo. Conversa. Mas alguém chega e pergunta para Billy Graham e diz: aonde é que fica o inferno então? E Billy Graham responde: o inferno fica no final de uma vida sem Jesus. E alguém pergunta então: aonde fica o céu? E Billy Graham responde da mesma maneira: o céu fica no final de uma vida com Jesus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: assim como o céu é real, o inferno é real, e eles existem. E onde fica pregador? Ele fica no final de uma vida sem Cristo, no final de uma vida sem Jesus, no final de uma vida sem arrependimento, no final de uma vida sem renúncia. E o céu onde fica? O céu fica no final de uma vida de arrependimento, no final de uma vida de renúncia, no final de uma vida de entrega. Lá estará o céu te aguardando. E a pergunta é: aonde é que nós passaremos a eternidade? A minha esposa está ali, eu não sou daqui, eu sou de São Paulo. E algumas vezes a gente viaja para lá, e ela fala assim: amor, eu gosto demais da nossa família, mas chega lá 1, 2, 3 dias eu já quero voltar para casa. Tem alguém aqui assim? Que viaja para algum lugar, por mais bom que seja, você quer voltar. Deixa eu falar uma coisa para você. E isso acontece. Nós entramos dentro do carro, compramos uma passagem e volta. Deixa eu dizer uma coisa para você: para o céu e para o inferno isso não tem jeito. Essa decisão tem que ser feita em vida. O céu e o inferno não é uma utopia, uma conversinha que decidiram te contar há muito tempo. Não, eles são real. E quem foi para o céu fica no céu, e quem foi para o inferno fica no inferno. Não adianta você entender, chegar no inferno e dizer: nossa, não é o que eu pensei, eu quero ir embora. Não, essa decisão tem que ser feita em vida. Olha para cá. E você tem a idade que você tem hoje, sabe por quê? Está vivo?
Porque Deus está esperando você decidir aonde você quer passar a sua eternidade. Eu sou vivo porque eu sou bom. A Covid não me pegou, eu sou bom. Eu tenho o meu gênio forte, as minhas plaquetas conversam. Suas plaquetas estão na mão de Jesus. E quantas vezes o espírito da morte deu uma passeada na tua rua, deu uma passeada no seu CPF, e o Deus Todo-Poderoso dos altos céus, o dono da vida, disse: aí não, que eu estou esperando ele decidir aonde ele quer passar a eternidade. Esse texto vai nos mostrar isso e muito mais. Esse texto ainda vai nos mostrar que o céu é bom. Só que esse texto vai mostrar também que o inferno é ruim. E isso não é pesquisa. Estamos lendo alguém que foi para lá. O texto que nós lemos vai dizer, por isso que é parábola, alguém que está no inferno e outro que está no céu. E quem está no inferno está dizendo assim: Pai Abraão, tem misericórdia. Preste atenção aqui, porque esse lugar é um lugar de tormento. Esse lugar, Pedro, Centralina, qual é o outro nome? Tarja Preta, Rivotril, não tira a tormenta, porque a Bíblia vai dizer que lá o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Lá é o inferno. Alguém que estava lá dizendo: porém, ele avista e viu um que estava do outro lado, e diz a Bíblia, o hino de número 302 da harpa cristã vai dizer que é lugar de delícias. O nosso irmão João vai dizer que lá ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não tem velório, lá não tem dia de finado, lá não tem Serasa, não tem SPC, não tem nada disso. Lá não tem enfermidade física, câncer, lá não tem Covid, lá não tem pressão alta, lá não tem ansiedade. Que não era bem isso que ele queria, não. Ele disse: Senhor, o negócio está ruim, eu quero sentir vontade de ir para casa. E alguém disse: não tem como não. E ele disse: então peça, essa água aqui é minha, viu, irmãos? Peça alguém que molhe o dedo na água e passe na minha boca para refrescar, porque o lugar aqui é quente. Ele recorre ao pai Abraão, mas lá nem Abraão pode te ajudar. Lá teu pai não te ajuda, tua mãe, teu dinheiro, teu nome bom que você tem não te ajuda. Foi para lá, é para sempre. E Abraão olha para ele e diz: olha, diante de nós existe um abismo, e quem está aqui não vai para aí. E aí ele usa o termo tão pouco. Quem está aí, vem para cá. Aí a Bíblia vai dizer que ele já tinha desperdiçado o tempo dele. E aí ele entendeu que deveria ter feito missões, Pedro. Porque lá no inferno ele sente a dor da família. Lá no inferno ele entende que ele tinha ainda 5 irmãos. Olha para cá, você tem que entender que você tem 5 irmãos, é agora. Você tem que entender que você tem pai, mãe, irmãos, amigo, namorado, noivo, é agora. Não, ele deixou para entender isso lá. Aí ele está no inferno e ele diz: Senhor, tem misericórdia, porque eu tenho 5 irmãos. E eu não queria que nenhum deles viesse passar o que eu estou passando. Quer tirar a tua família do inferno? Não é quando você for para lá, não. Você tira a tua família do inferno é agora. É enquanto você está vivo. Eclesiastes vai dizer: tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faça. Porque na sepultura onde tu vais, lá não tem obra, não tem engenharia, não tem CEMAP, não tem círculo de oração, não tem adolescentes. Então, se tiver de fazer alguma coisa, é agora. Abraão olha para ele e diz: eles têm o Moisés e têm os profetas. Sabe o que Abraão está querendo dizer? Talvez alguém da sua família morreu, não está mais aqui. Você está dizendo: puxa vida, quando a minha mãe me falava de Jesus para mim, quando meu pai, mas ele não está aqui mais. Aí Abraão te faz lembrar: mas tem Moisés e os profetas. Ouça,
Não vai esperar ninguém vindo túmulo para te falar de Jesus, que você precisa se arrepender, que você precisa morar no céu. Não, 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 não. Tem Moisés e os profetas. Ouça! Caminhando para o final. Quando eu olho isso, e quantas vezes nós citamos aqui nesse texto o desejo que Jesus tem em salvar a humanidade, o desejo que Jesus tem a ponto de não construir o inferno pensando em nós. Quando você vê um jovem, um adolescente, um irmão, um senhor, uma senhora morrendo, trocando tiro com polícia, morrendo de overdose, cheio de droga, morrendo numa via da prostituição, morrendo no jogo, morrendo no tráfico, e enquanto isso pais, mães lamentam, e você olha para aquilo e lamenta junto. Entenda uma coisa: não foi isso que Deus planejou para a vida dessa pessoa. Os planos de Deus eram muito melhor, mas os nossos atos, escute isso, aquilo que fazemos e aquilo que muitas das vezes deixamos de fazer é o que define o nosso final. E para isso, nós mudar isso, o que eu faço? Eu preciso fazer uma coisa, que é aceitar ao Senhor Jesus. E por que eu devo fazer isso? Porque Jesus fez primeiro. Olha aqui para mim, Jesus não vai pedir nada para você daquilo que Ele já não tenha feito por você. Jesus decide nos amar. Você está esperando alguma coisa para aceitar Jesus? Eu estou esperando a casa, eu estou esperando o carro, eu estou esperando Jesus falar comigo desse jeito, eu estou esperando eu mudar. Já pensou se Jesus esperasse a gente mudar para morrer por nós? Aí a Bíblia vai dizer que Paulo escrevendo dizendo: olha, mas Cristo prova o seu amor quando Ele morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou a gente mudar, Ele não esperou a gente colocar um terno, Ele não esperou a gente pegar um microfone. Não, 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 não. Ele disse: eu vou morrer por eles agora, ainda sendo pecadores. Porque hoje pela manhã foi pregado que Jesus, no capítulo 17 de João, Ele faz uma oração, e a oração é: Senhor, capítulo 17 de João, há mais de 2000 anos atrás, Jesus estava orando por nós e dizendo: Senhor, eu não faço só por esses, por os 12, mas por todos aqueles que um dia, sabe que dia? Esse dia que você está sentado aqui, ouvirão a minha palavra. A Bíblia fala que Jesus decide isso por nós, nós ainda não haveríamos nem de nascer. Jesus pega uma cruz, um caminho por nome Via Dolorosa, e estava assim de gente. Ele não fez isso escondido, Ele fez isso em público. Pegou a cruz. Alguém olha para ele e fala: Senhor, você quer que a gente chame aí alguns soldados? Ele fala: não, ninguém está me matando, eu estou doando a minha vida por eles. Eu não estou aqui obrigado, eu estou aqui porque eu quero. Eu não estou aqui escondido, eu estou aqui em público, entregando a minha vida por eles. Mas Senhor, está todo mundo vendo o Senhor apanhando, sendo esbofeteado, cuspido por alguém que não merece. E o Senhor está dizendo: eu quero fazer isso. E começa a via dolorosa, e a chicotada, e os cuspes, e as pedradas, e dentro daquela cruz o meu e o seu pecado, dentro daquela cruz a minha e a sua história. E aí Isaías vai escrever dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Aí Jesus olha para a igreja e diz: olha, aquele que não me reconhecer ou não me aceitar diante dos homens, eu também não reconhecerei diante do meu Pai. Mas aquele que me aceitar diante dos homens, eu reconhecerei diante do meu Pai. O problema é que nós queremos ser crente igual Nicodemos. A Bíblia vai dizer do moço por nome Nicodemos, e ele só ia procurar Jesus à noite, porque à noite ninguém estava vendo. Ele não queria colocar em risco a sua posição, aquilo que ele achava que tinha. Então ele até reconhecia Jesus, mas ele ia de noite, às escondidas.
E tem pessoas aqui, não é em outro lugar não, é aqui, que ele até ora, mas sem ninguém ver. De vez em quando sai até um glória a Deus, mas ninguém pode ver. De vez em quando ele até dobra o joelho, mas ninguém pode ver. Porque ele acha que se alguém vê, vai tirar ou ele vai perder alguma coisa. Bem pelo contrário, meu amigo, minha amiga, o dia que alguém vê você reconhecendo a Cristo, alguém olhará em você com os olhos diferentes. O nome de Jesus não está numa bacia de R$1, não, meu irmão. O nome de Jesus não está lá na banca de oferta, não. O nome de Jesus é o nome dado sobre todos os nomes. É o nome de Jesus. E que se você não dobrar o joelho diante dele hoje, fica tranquilo, porque a Bíblia vai dizer que um dia todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Porém, a igreja fará isso para a sua alegria, e outros farão isso para a sua vergonha. Aleluia. Então eu te convido, se você quiser, a aceitar esse Jesus em público e não deixar de viver essa vida de Nicodemos. Outro caminho, segundo ponto para alcançarmos isso, é o batismo nas águas. Então você quer dizer, pregador, que quem só é batizado nas águas vai para o céu? Não, não é isso não. É que se você tiver tempo, está ali a minha esposa, eu sou casado com ela há 25 anos. E eu me lembro no dia que nós decidimos a namorar. Quem aqui namora? Vocês não levantam a mão não. Mas se eu levantar a mão, quem aqui já namorou? O namoro de hoje, eu sou pai. E todo dia que minhas filhas chegam, eu já dou uma olhada na mão. Porque eu sei que um dia que tiver uma aliança meia prateada na mão, é porque já arrumou alguma coisa. Sim ou não? Nosso namoro de antigamente, o senhor que passou a mão no cabelo, era diferente. A gente só assumia, a palavra valia, um fio de bigode. Hoje não. Começou um negocinho, já põe o negócio na mão direita. 13 anos. Ai, o dia que ele ou ela chega sem aquele negócio. Por que essas alianças? Sabe por quê? Isso aqui demonstra compromisso. Eu declaro diante ao público que eu tenho alguém. É esse tempo. E aí o tempo passa, você oficializa esse compromisso com o casamento. Porque por enquanto tem só compromisso, não tem intimidade. Mas aí o casamento continua um compromisso e a gente vai para o próximo passo, que é a intimidade. Com o Senhor não é diferente. Nós viemos aqui, levantamos a mão, dizemos que queremos Jesus. Fica só nisso? Não. Durante o público, esse público aqui sabe que se aceitou Jesus. Aí agora vai chegar a hora do compromisso com a intimidade, que é o batismo nas águas. Que você morre para o mundo e ressuscita para Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus pega uma fila quilométrica. Alguém fala, não, Jesus, o Senhor é Jesus, o Senhor pode passar na frente. Fala, não quero pegar fila. E a Bíblia vai dizer que João Batista está batizando. E quando João Batista batiza, que olha, diz a Bíblia que uma pomba vem e pousa sobre o nosso Cristo. João Batista, ele vem nem aqui na ponta da fila e diz, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E alguém pergunta, Jesus, se tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo, para que você vai se batizar? Para cumprir as Escrituras. Porque lá na frente alguém ia perguntar, para que se batizar? E alguém vai dizer, Jesus batizou, você não é melhor que Jesus? Não, rapaz, a conversa é essa. E aí, tá tudo bem? Eu já estou com o céu ganho? Tá não. João vai escrever no livro de Apocalipse. Porém, aquele que permanecer fiel, até quando? Até? Não é só até 2024 não? Até o fim, este será salvo. Então, além de tudo isso, eu tenho que permanecer fiel. Até quando? Até eu ganhar aquilo que eu fiz no propósito? Não, eu vou me batizar quando eu ganhar isso. Não, esquece isso. Você tem que permanecer fiel até o... E que fim é esse? Existe dois. Esse fim meu particular. Jesus vir só para mim e eu morrer.
ou o fim coletivo, que é o arrebatamento da igreja. Como eu não sei quando eu vou morrer, e como eu não sei também o dia do arrebatamento da igreja, o que eu faço? Eu permaneço fiel todos os dias. Meu irmão, já disse isso aqui algumas vezes, aceitou Jesus com 13 anos, desviou com 15, foi preso com 18 e saiu com 25. Vida boa, vou escrever um livro, rapidinho assim, umas 3 páginas. Morreu com 42, quando ele sai da prisão, ele diz: eu não volto para a igreja nunca mais. Covid veio, pegou ele de jeito. Uma semana antes, meu irmão vai para o culto. Da galeria que ele estava, ele disse para o meu irmão mais novo: você precisa aceitar Jesus. E meu irmão mais novo: você também. E ele disse: não, vai você e depois eu vou. Muito tímido. Meu irmão foi e ele não foi, ficou sentado. Foi entubado. Quando ele volta da intubação, a enfermeira que estava cuidando dele, crente na congregação junto com ele naquele dia, disse: Júnior, você está bem? E ele, com a voz bem grogue, disse assim: só faz um favor para mim, fala para minha família que eu não volto. Eu fiz um pacto com Jesus e disse para Jesus que se eu voltar e não conseguir permanecer, que ele me matasse. E Jesus já sabe que eu não vou conseguir permanecer mesmo, eu não volto para casa. Avisa minha família. E ele não voltou mesmo, mas é porque ele já tinha entregado a vida dele nas mãos do Senhor. Olha para mim aqui, você nem precisa passar por isso se você não quiser. Você não precisa aceitar Jesus numa mesa de intubação, você não precisa aceitar Jesus numa mesa de UTI, você não precisa aceitar Jesus atrás de umas grades, não. Você pode aceitar Jesus sentado no banco como você está. Você não precisa aceitar Jesus doente, você pode aceitar Jesus saudável do jeito que você está. Você não precisa perder nada para aceitar Jesus, você pode aceitar Jesus bom do jeito que você está. Mas o céu é uma realidade, e o inferno também. E com o tempo que me resta, eu quero fazer no mínimo 3 orações para 3 tipos de pessoas aqui. O primeiro tipo de pessoa que eu quero perguntar nessa noite é se temos alguém que quer entregar a sua vida a Jesus.